Finalmente tivemos o doc das Paquitas. Vou comentar algumas coisas, se você não assistiu ainda, tem spoilers, então se quiser ver esse vídeo só depois de assistir os comentários, fica aqui a recomendação. Muito bom estar com você! Ok! Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações, bem-vindo à LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Finalmente tivemos o doc das Paquitas, com um atraso para quem mora fora do Brasil. Quem acompanha as redes sociais da Globoplay, das Paquitas, deve ter percebido isso, né? Muita gente que mora no exterior reclamando que o doc não foi liberado. E também algumas pessoas comentaram que foi liberado no Brasil num horário muito estranho, às 10 horas da manhã. Eu esperava que fosse feito da mesma forma que aconteceu com o documentário da Xuxa, que foi um capítulo por semana, ou eu estou errado? Não me lembro mais, na verdade. Bom, o das Paquitas foi liberado de uma vez só, né, os 5 episódios. Então, teve gente que maratoneou tudo de uma vez só, teve gente que foi vendo aos poucos. Eu moro na Espanha, então pessoas que, assim como eu, que moram fora do Brasil, tivemos que esperar mais de 24 horas. Porque o doc só foi liberado na terça-feira à noite pra gente aqui. Os 5 episódios também. Eu tenho uma teoria. Eu acho que é porque a plataforma da Globoplay não suporta muita gente conectada ao mesmo tempo. Eles sabiam que esse doc ia chamar muita atenção, que ia ter muita gente querendo assistir assim que fosse lançado. E para não ter problema, para não travar, para não terem que tirar da rede, tirar do ar, né? Como a gente fala, tirar do ar como se fosse uma televisão, né? Para na internet é tirar da rede. Bom, podia ser tirar do ar também, porque afinal de contas é por Wi-Fi, já nem precisa mais de cabo, né, para internet. Então eu acho que foi uma estratégia de colocar num horário um pouco estranho no Brasil, porque assim as pessoas iam vendo ao longo do dia, ou seja, não ia acumular tantas visualizações ao mesmo tempo. E para quem está fora do Brasil, espera um pouquinho mais, algumas horas mais, um dia mais pelo menos. Vou comentar algumas coisas, se você não assistiu ainda, tem spoilers, então se quiser ver esse vídeo só depois de assistir os comentários, fica aqui a recomendação. E eu quero te convidar para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você está aqui pela primeira vez, eu faço vídeo regularmente sobre os anos 80 e 90, sobre artistas, TV, entretenimento de modo geral. E esse conteúdo também está em outras redes sociais. Tem o blog que eu alimento semanalmente, tem o Instagram que eu coloco coisas também, e o TikTok que às vezes eu apareço por lá. Aqui no canal ainda tem o Clube de Membros, que é um cantinho muito gostoso, que eu gosto muito, muito mesmo, e sou muito grato pelas pessoas que estão inscritas, que fazem parte desse cantinho, que me ajudam muito a manter também esse canal. Apesar de serem poucas pessoas, é uma força gigante e eu gostaria que você fizesse parte também. Adianto os vídeos, coloco todos lá com antecedência para que eles possam ver antes de todo mundo, além de colocar vídeos extras também. Espero te ver por lá. O documentário acontece em ordem cronológica. A Catu, que foi a Ana Paula Guimarães, né, que foi uma das idealizadoras, ela aparece o tempo todo, né, como condutora do documentário. E ela também explicou, né, antes da estreia, inclusive, que as coisas iam acontecendo em ordem cronológica, desde a origem das Paquitas até o final de tudo, né, quando teve um incêndio no Xuxa Park e o grupo foi desfeito. Mas tem participação de várias outras pessoas também, tem do Roberto Bertini, que foi o Dengue na época, tem da Bombom, tem das Irmãs Metralha, tem várias pessoas que estavam envolvidas. E a Xuxa também aparece muito, quase um documentário da Xuxa. Obviamente não se pode falar das Paquitas sem falar dela. Então ela está lá, obviamente porque é necessário. E passa boa parte do tempo fazendo meia-culpa, ou seja, assumindo muito a responsabilidade de muitas coisas que aconteceram, não porque ela provocava, mas pela sua omissão, porque ela se deixava, né, ser manipulada muito pela Marlene Matos e acreditava piamente no que a Marlene dizia. Inclusive, se alguém atacasse a Marlene, ela defendia. Não, isso não falou isso não é assim não. Então ela faz a meia-culpa de muita coisa, de poxa, eu não me dei conta disso. Nossa, como eu fui egoísta. Naquele momento eu só pensei no meu umbigo. Eu não liguei para elas, eu não dei atenção à devida. E é duro mesmo. É um documentário que mexe bastante com a gente. Vi algumas vezes a própria Xuxa comentar em publicações de fãs, né, de grupos de fãs, sobre as Paquitas, que a Heloísa Morgado não era Paquita, porque o grupo Paquita só nasceu
no show da Xuxa, e é uma coisa também que eu repeti várias vezes e até insisti com algumas pessoas que pediam para colocar a Luísa Morgado e falavam, mas a Luísa nunca foi Paquita. Na época do Clube da Criança existia uma menina com o nome de Paquita, existiam outras meninas que passaram pelo programa também, uma delas foi Luísa Morgado, mas o grupo como Paquita só aconteceu a partir do show da Xuxa. E quando a Catu começou a comentar, né, nas entrevistas, no Altas Horas, que elas participaram lá, que eram 29 meninas, eu pensei, 29 não, são 28. Quem é a 29ª Paquita? Parece que alçaram a Luísa Morgado ao patamar de Paquita, o que é merecido, né? E o curioso é que ela nunca se manifestou, ela nunca pediu, ela nunca reclamou o direito de ser Paquita. Outras pessoas, né, que não foram Paquitas pediam, né, acabavam falando que tinham sido. E o documentário abordou isso também. Por exemplo, Luciana Vendramini dedicaram um bom tempo falando sobre ela e deixaram claro que ela não quis, né, ceder entrevista para o documentário, mas juntaram uma série de vídeos dela, inclusive falando que era Paquita, das meninas falando que não, sobre ela ter posado na Playboy vestida de Paquita, enfim. Luciana Vendramini, até hoje, acho que ela engana muita gente de que foi Paquita, pelo fato dela ter falado, né, que foi e tal, e foi apenas um teste. E ela falou que, numa das entrevistas, que ela ficou mais ou menos uns 8 meses, não foi 8 meses, não. Se foi 2 meses, foi muito, mas acredito que nem tenha sido isso, porque ela foi chamada no final de 86, eu acho. A Ana Paula Guimarães já estava fazendo teste quando ela chegou. E foram algumas semanas, viajaram inclusive, né? Naquela época as meninas que faziam teste viajavam para fazer shows. E talvez aí ela tenha utilizado isso, ou acreditado, né, de que já era Paquita, porque para fazer os shows elas vestiam farda. As meninas abriram realmente o coração, né? Por exemplo, as Paquitinhas, a Roberta falava, foi a primeira Paquitinha que entrou, a Paquitita, né? Que a Veiga e a Luísa isolavam as meninas. E eu já tinha ouvido algumas histórias assim, de que as duas tinham um temperamento bem forte mesmo. Coitadinha das meninas. Elas, aliás, até a Andréa Faria, né, se sentia isolada, porque quando entrou a Luísa ficava com a Veiga num canto e a Andréa Faria no outro canto, sozinha. Ela se sentia isolada. E depois, quando entraram as menininhas, menorzinhas, foi pior ainda, porque elas eram tão pequenas e as outras já eram maiores, né, adolescentes, se sentiam adultas. Então elas não se misturavam e ainda faziam questão de deixar as meninas de lado mesmo. Teve Fafi Siqueira defendendo a Marlene Matos. A gente não pode negar que a Marlene teve realmente um papel importante. Eu até fiz um vídeo aqui falando sobre ela, utilizei algumas falas dela que foram para documentários do documentário da Xuxa. Mas no documentário das Paquitas, eles usaram aquela entrevista para colocar algumas partes inéditas, e o que ficou parecendo no documentário da Xuxa, que era só uma lacração da Xuxa, né? Porque pela edição a Marlene, se fosse um debate, teria ganhado de longe, né, a léguas. No documentário das Paquitas, a Marlene não quis gravar especificamente para isso, mas usaram partes inéditas do documentário das meninas, aliás, do documentário da Xuxa. E sim, aí dá pra entender o contexto da coisa. Dá pra ver o quanto ela realmente foi cruel e o quanto ela foi dura, inclusive, atualmente, sobre o tema. E a razão de não ter participado, eu até entendo, né, de não querer participar do documentário das Paquitas. Porque já pra falar com a Xuxa, ela disse que não ia pedir desculpas, né? Ela falou com antecedência que não ia pedir desculpa pra ninguém. Então imagine pras meninas. São quase 30 meninas, né, falando as mesmas coisas. Seria um bombardeio contra ela. E ela ia fazer o quê? Não ia se desculpar de nada. Então, realmente não fazia sentido que ela fosse. Apareceu o Zé Henrique, né, que fazia parte da Yahoo. Ele foi compadre da Xuxa, né? É compadre da Xuxa. Ele casou com a irmã da Marlene Matos. A filha deles foi afilhada da Xuxa. Ele tinha reclamado que não tinha sido convidado para o documentário da Xuxa, porque ele participou de muitas coisas. Ele fez muitas músicas para ela. Ele participou da produção de discos, das Paquitas, da Xuxa mesmo, então ele se sentiu chateado quando fizeram o documentário dela e não o convidaram, mas dessa vez ele tá lá. As meninas falaram da rotina pesada, né, sem tempo para estudar, que gravavam até de madrugada e pela manhãzinha tinham que estar na escola, então elas não tinham tempo de estudar realmente, algumas acabaram reprovando de ano, e a Marlene começou a ser muito incisiva, né, exigir nota alta, porque os pais também reclamavam, enfim.
Os paquitos foram mencionados, aliás, o Marcelo, né, e o Robson deram entrevista. O curioso é que o Cláudio nunca aparece, né? Acho que o Cláudio virou meio que uma Diane, ele não quer fazer parte mais do grupo dos paquitos, não quer ser mencionado como esse paquito. Pô, o que parece, ele nunca aparece pra nada. E é curioso, né, que as pessoas que passaram pelo grupo que não querem mais que mencionem o nome deles, teve outros meninos que não apareceram também, né? Mas tem gente que são super famosas hoje e que antes queriam ser paquita, né? Como foi o caso da Gisele Bündchen, que ela fazia cover de paquita, tem foto dela vestida de paquita. A Tiziane Pinheiro, ela tinha feito programa na Band com a Sandra Nemberg, depois ela assumiu o lugar da Simone no Balão Mágico, e aí ela queria ser uma paquita e não pôde ser. Das meninas que tiveram envolvimento com as paquitas, mas que não foram oficialmente, teve a Monique Siqueira também, que é uma das que alguns fãs colocam ela como paquita, colocaram pelo menos, como paquita, né? E a Xuxa mesmo chegou a dizer que não, que nunca tinha sido. E teve outras, né, além dela, a Amanda Elvis. As duas eram chamadas de Miúcha e Picorrucha, ou seja, a Monique Siqueira foi a Miúcha antes da Cátia Paganotti entrar. E a Amanda Elvis foi a Picorrucha. Dessa eu não me lembrava do nome, mas eu lembro da imagem dela. Era menos frequente do que a Monique Siqueira. E o duro de tudo isso é que as duas estavam mesmo regularmente no programa da Xuxa, vestidas de paquitas, ajudavam em tudo, nas brincadeiras, se comportavam como paquitas, ajudavam nos sorteios e foram levadas até para fazer shows, né, o que realmente mexe muito com a cabecinha da criança, até que chega um momento em que a Marlene proíbe, diz que não quer mais. Uma das meninas, inclusive, não fala nesse documentário, mas a gente tinha falado antes, que era normal crianças irem para o programa vestidas de paquitas, até que o momento que a Marlene disse que se alguém chegar vestido de paquita aqui, não entra no programa. Daí proibiu essas coisas. E isso foi quando as paquitinhas, né, quando as paquititas começaram a serem aprovadas. E além delas, né, da Picorrucha, da Miúcha, teve também uma paquita negra por um dia, olha só, isso eu não sabia, isso descobri há pouco tempo antes do documentário estrear. Fala da Luanda Costa, que era uma menina que um dia comentou com a Marlene, ela falou que ela ia regularmente no show da Xuxa, e ela tinha noção de que ela não poderia ser paquita porque era negra. E aí ela falou pra Marlene, olha, meu sonho era ser paquita, nem que seja por um dia. E aí a Marlene deixou. E ela fez tudo o que uma paquita faria durante um dia. Dançou, ajudou nas brincadeiras, teve uma roupa feita para ela e ficou muito bonita. Teve algumas paquitas do exterior que foram entrevistadas, teve muito mais do que as que apareceram que não deram entrevistas. Mas algumas apareceram, né? Aquelas que ficaram mais famosas. Apareceram, deram entrevistas, conversaram com a Ana Paula Catuxa, a Natasha Pierce, que foi dos Estados Unidos. Era a mesma gravação que ela tinha feito para o documentário da Xuxa, pena que as outras duas, né? Como que era a McCarran e a Shannon Garcia, não apareceram. Elas assumiram que havia competição entre elas, né? Que algumas até ficavam muito chateadas, porque para gravar na Argentina, por exemplo, tinha as duas meninas da Argentina, a Letícia e a Ana Paula Guimarães eram as fixas do programa, que iam sempre com a Xuxa, e aí iam duas mais apenas para gravar, e essas outras duas era um revezamento que acontecia. E para esse revezamento elas disputavam bastante quem ia e quem não ia. E às vezes a Marlene dizia, você vai, quando chegava no dia, não, você não vai mais, vai outra. Mas por quê? Porque ela pediu. Então elas tinham essa coisa de puxar mesmo o tapete uma da outra em relação a isso. Uma coisa meio feia, né? Enfim, o documentário deixa mais claro, né, a ditadura, a crueldade que foi da parte da Marlene. Uma das coisas que mais me chocou, tem várias coisas, mas uma das que me chocava muito, é o fato delas terem que emagrecer, né? O quanto a Marlene pegava no pé delas para que elas não engordassem, e por conta disso tirou as meninas. Aliás, era até um mote para trocar algumas, né, para colocar as que entraram depois como New Generation. Não entrariam todas, entraria só algumas. E ela ia tirar, não as mais velhas, ia tirar as gordas. Inclusive as meninas, para entrar, para ser paquitas, elas emagreciam. Imagina, uma criança praticamente. A produção ligava, como é que tá a fulana? Não, ela tá se preparando, tá muito dedicada, ela já perdeu 3 quilos. Gente, é uma criança. E era com todas as paquitas. As meninas da Argentina falaram a mesma coisa, né? Teve a Catuxa que desenvolveu bulimia, porque ela comia e vomitava depois. A Ana Paula Almeida, que passou uma semana só à base de água de cocô. Água de cocô, uma semana. Comentaram do livro, o livro Proibido das Meninas, né? Com o João Henrique Schiller também.
dando mais detalhe a respeito de como foi. Ouviram os áudios, quando a gente ouve também é um pouco mais chocante. É muito mais impactante do que ler o livro. E aí ficou no ar quem foi a menina que contou, né, sobre o livro para Marlene Matos. Porque não foi telegrama não, foi uma das meninas que estava com medo, arrependida, e que foi aconselhada a falar com a Marlene Matos. E aí depois disso a Marlene demitiu todas. E elas foram muito sinceras, fizeram uma reunião, né, para falar sobre isso. A única que não apareceu nessa reunião foi a Kátia Paganotti. E elas foram duras com a Xuxa também, né, de falar sobre a frieza que a Xuxa teve na hora. Por que ela não ouviu as meninas? Por que elas não receberam nenhum abraço? Elas não foram procuradas depois? Que para a Xuxa elas já tinham morrido antes daquilo, que aquilo não foi nenhuma despedida, né? A Xuxa estava muito fria. E novamente a Xuxa fazendo meia-culpa, dizendo que ela era muito manipulada, ela era muito ingênua, ela acreditava piamente no que dizia a Marlene, e no que chegava para ela, ela não questionava, e ela era muito egoísta, pensava só no próprio umbigo, e realmente não quis saber da outra versão. Ela não quis nem ler o livro, né, para saber o que as meninas diziam. É uma pena que os grupos New Generation e também a geração 2000 ficaram restritas só ao último episódio. É compreensível porque a geração do show da Xuxa foi a mais longa, né? Foi as meninas que ficaram mais tempo, as que trabalharam mais, porque o programa era diário, né, durante muitos anos. Então foram as que sofreram mais, as que têm mais histórias para contar. E a geração 2000 foi a que menos ficou, mas me surpreendeu pelo número de coisas que elas tinham para comentar, para se abrir, para expor, até muito mais do que a nova geração, né, que ficou de 95 até final de 99. Eu achei que elas não entraram muito, não se aprofundaram muito em temas. Tinha muita coisa que elas poderiam falar bastante, se aprofundar mais. Teve coisas que nem comentaram, né? Por exemplo, a bomba dos fãs das antigas Paquitas no carro da Karen, que provocaram ela muito, inclusive, durante a despedida das meninas lá do Teatro Fênix. Até aquele momento tinha gente que não gostava delas. Ou seja, elas fizeram uma boa politicagem, assim, elas não entraram muito em temas delicados. Bem, meus queridos, minha parte é isso. Comenta aqui embaixo ou se você assistiu, o que você achou. Vamos bater papo através dos comentários. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.